Queridos, o meu bom dia a todos os meus irmãos da Primeira Igreja Batista do Conjunto da Marinha. Hoje nós estamos dando início à campanha de missões nacionais. Como batistas brasileiros, hoje as igrejas batistas de norte a sul do Brasil estão dando essa abertura, porque hoje sim é o dia oficial da abertura da campanha de missões nacionais. E uma das coisas que eu gosto muito na Primeira Igreja Batista do Conjunto da Marinha é que os irmãos observam de uma maneira muito cuidadosa estas nossas datas. E isso é salutar num tempo em que o denominacionalismo está tão fora de moda, né? Hoje já não, algumas igrejas já não se preocupam tanto com observar essas datas, enfim. Mas isso aí seria uma outra história para um outro momento e uma outra mensagem, se oportuno fosse. Mas lhes digo uma coisa: esse tema é porque ele nos amou, e a divisa vem e diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Ela nos faz pensar que nós, crentes, pensamos. E eu me lembro que há algum tempo, numa campanha política, um ator estava dizendo que um candidato naquele pleito, né, estava tendo vantagens e tirando vantagens de nós, os evangélicos, porque nós somos uma categoria de pessoas que não pensam, ou que pensa pouco. E enquanto eu ouvia isso, eu fiquei pensando: isso é uma fala de quem não conhece a Bíblia, porque a Bíblia é um livro para pessoas que aprendem e aprenderam e são encorajadas o tempo todo a refletir. Não tem jeito. O crente precisa refletir e meditar, porque a Bíblia é um convite o tempo todo para reflexão. Então eu fiquei pensando na tolice daquele ator quando dizia isso, e pensei: ele realmente não conhece os evangélicos, não sabem que nós temos como livro-texto, como livro de cabeceira, a Bíblia, que realmente ela nos aguça o pensamento, é ela que torna de nós seres pensantes, seres reflexivos. E esta divisa, ela nos remete a isso, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então aqui nessa divisa a gente vê a razão por que nós somos crentes, razão por que nós contribuímos e cooperamos com a obra missionária, razão porque, enfim, todas as razões pelas quais nós servimos ao nosso Deus estão aqui. Por quê? Porque ele foi o primeiro a nos amar. Foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de nos amar, enviando Jesus até nós e para ser um de nós. Eu ouvi no Natal passado, na nossa igreja, ali em Moça Bonita, o pastor Marcos dizendo o seguinte: que Deus, ele enviou Jesus e Jesus se encolheu por amor a nós. E nada como uma razão muito justificável para que nós sirvamos a esse Deus que enviou Jesus, o Jesus que deixou toda a sua glória, e esse Jesus se encolheu por amor a nós. Eu coloquei essa fala como introdução deste nosso momento juntos aqui, momento esse reflexivo, porque se nós paramos para considerar este amor de Deus, nós realmente vamos nos tornar crentes melhores, porque é maravilhoso nós sabermos que alguém tomou a iniciativa de nos amar, até mesmo na nossa vida aqui terrena, quando a gente sabe que alguém gosta de nós, alguém realmente nos ama muitas vezes por simplesmente nos amar.
E uma vez também eu ouvi uma pessoa dizer assim: olha, fulana, eu gosto de você de graça, não precisa me pagar nada. E na realidade, Jesus, ele fez isso por nós, ele nos amou sem que precisássemos pagar coisa alguma. E esse é o nosso Deus. E é isso que justifica o fato de sermos crentes, de sermos realmente povo dele e de tomarmos todas as iniciativas que tomamos para a expansão do reino desse Deus, que foi o primeiro a nos amar, que teve a iniciativa de nos amar. A primeira parte, então, que eu gostaria de estarmos pensando juntos nessa manhã é que, porque Ele me amou primeiro, eu devo tomar a iniciativa de amor junto aos meus familiares e à minha comunidade de fé. A primeira parte, então, que eu gostaria que nós, nessa manhã, refletíssemos é o seguinte: porque Ele me amou, eu devo tomar a iniciativa de amar os meus familiares e os membros da minha comunidade de fé. Isso nos faz pensar em José. José que foi ultrajado pelos próprios irmãos. Ele então, anos se passaram, e então no momento do encontro dele com os irmãos, ele não recorda mais, não traz à memória dos próprios irmãos aquilo que eles haviam feito. E sabem, se nós formos analisar, a gente pode pensar que certamente porque José, ele teve uma experiência de ser amado. O pai o amou primeiro, o amou com aquele amor lindo, né? Porque ele foi filho do amor de Jacó com Raquel. O José, não é? Ele foi fruto de uma linda história de amor e certamente muitíssimo amado pelo seu pai. Então ele aprendeu a amar por ter sido amado, por ter reconhecido o amor de seu pai. E nós, então, precisamos amar de uma forma incondicional os da nossa parentela e também da nossa comunidade de fé. Isso se nós quisermos sermos efetivos na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus, porque as pessoas estão nos olhando o tempo inteiro. E Jesus, aliás, ali em João 17, ele chega e diz assim: olha, se vocês forem unidos, as pessoas verão que vocês são meus discípulos. E eu fico pensando nessa coisa linda de alguém tomar a iniciativa de nos amar. Essa semana eu conversei com uma pessoa que fez isso. Isso é real, isso é possível, ainda que esteja fora de moda. É possível sim nós amarmos aquele que fez alguma coisa errada conosco, aquele que não agiu de uma maneira correta conosco. E essa pessoa então, essa semana disse assim: olha, essa pessoa não me deve nada, não deve nada, 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 nada. Está zerado, não deve nada. E eu fico pensando, eu creio que esta foi a palavra mais bonita que eu ouvi esta semana. Às vezes a gente manda alguma coisa assim, né, faz alguma postagem e diz assim: olha, esta aqui vai ser a postagem mais bonita que você vai receber durante todo esse dia. Pois eu lhes digo que esta fala dessa pessoa para mim esta semana foi a fala mais bonita que eu ouvi durante toda esta semana. Não, tá tudo zerado, tá tudo zerado. E é esse tipo de amor que o próprio Deus deseja que desenvolvamos em relação ao seu reino, se nós desejamos ser efetivos na expansão do evangelho do reino. Por quê? Porque não existe nada mais dramático do que nós estarmos num campo missionário, onde você vai encontrar hostilidade, você vai sofrer injustiça, você não vai ser reconhecido, em muitas vezes você não será reconhecido. Havia algumas pessoas ali em Uberlândia, nesse meu último campo missionário, em missões nacionais, que eu ajudava com o meu próprio sustento. Então eu
as pessoas, uma senhora, por exemplo, ia à minha casa e dizia: olha, missionária, as aulas estão começando, eu não tenho nem o material escolar da minha filha. Eu dizia: fique tranquila que eu vou dar um jeitinho. Então, ia a uma loja ali em Uberlândia, que há lojas muito boas ali, comprava um caderno muito bonito, comprava material, um materialzinho bem bacana para as crianças e levava, então, né? E fazia outras coisas também. Às vezes ia na minha casa e falava: poxa, não tenho uma mistura lá em casa, não tenho uma carnezinha para nada, não tenho. E eu separava da minha que eu colocava nos meus potinhos. Eu dizia: olha, eu separei aqui os meus potinhos, mas eu vou dividir os meus potinhos com você. Potinho de carne moída, potinho de várias coisas, esses potinhos de margarina, né? Então eu colocava e dava. Só que quando eu estava me preparando para vir para o Rio, eu fiz um convite àquelas pessoas que frequentavam a congregação que eu dirigia ali. Acreditem, as pessoas que foram exatamente as que eu menos tive a oportunidade de servir. E então, nós precisamos desenvolver esse amor que diz: olha, vocês não estão me devendo nada. E esta é a qualidade de amor, este amor sacrificial, esse amor até fora de moda, que nós precisamos desenvolver, a começar na igreja onde estamos, a começar na nossa família, se quisermos de fato sermos efetivos na obra do nosso Deus. Mas afinal de contas, o que significa ser efetivo? Ser efetivo significa desejar que as coisas aconteçam. Ser efetivo significa desejar que aquilo que fazemos produza resultado. Porque muitas vezes nós estamos nos desincumbindo de uma tarefa por desincumbir. Não, eu preciso prestar conta disso, eu tenho contas a prestar. Mas o Evangelho do Reino, ele nos convida para sermos efetivos naquilo que fazemos, ou seja, na própria expansão do reino de Deus. Desejar realmente que as nossas ações surtam efeito, que deem resultado. Só que existe um grande preço a pagar por conta disso. Eu estava dizendo a vocês que as pessoas que eu mais ajudei ali nesse último campo missionário de missões nacionais onde eu estive foram as que menos me apoiaram no momento em que eu estava de partida para o Rio. Eu digo apoiar por quê? Porque é gostoso demais a gente estar retornando para a nossa cidade e saber que aquele grupo que esteve tão próximo a nós, que nós fizemos tantos carinhos, simplesmente foi indiferente à nossa partida. Mas isso, de certa forma, é meio que uma característica daquelas pessoas com as quais eu estava trabalhando. E aí, a necessidade de todo um despojamento nosso para que entendamos essas peculiaridades, essas características que cada pessoa tem, para que nós possamos também suportar esse tipo de coisa. E enquanto meditava nisso, eu estava pensando naquele texto que diz que Jesus, ele desprezou a afronta por amor a nós. Então, quando eu atualmente penso naquelas pessoas que poderiam ter estado ali no meu culto de despedida e não estiveram, eu penso assim: Senhor, me ensine a desprezar a afronta, a desprezar o desprezo, a não dar confiança para o desprezo, a caminhar não ligando para a hostilidade, não ligando para as rejeições, simplesmente caminhar por amor a Ti. Então, o que a Bíblia nos encoraja, sobretudo através dessa divisa, é isso: que o nosso ponto de apoio, de referência, precisa estar no próprio Deus. Ou seja, não importa que em alguns lugares, não é, a gente não vai receber aquele calor, por exemplo, que o carioca aqui dá. As pessoas, de uma forma geral, da cidade do Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro como um todo, né, elas têm essa coisa boa de estar compartilhando, de estar realmente fazendo uma festa para cada coisa, não é? E
Só que você muitas vezes é enviada para um lugar frio, onde as pessoas não valorizam tanto aquilo. E aí a gente se lembra lá da razão porque aquilo que nos move, que é o amor de Deus, aquele que nos amou primeiro, é isso que precisa nos mover. O tempo inteiro nós precisamos estar lembrados disso. Essa semana aliás, ontem, eu fui a um supermercado em Campo Grande para pagar algumas contas minhas. E quando a van que eu estava passou ali por Vila Kennedy, eu vi um rapaz que era um jovem muito operoso no momento da sua juventude. Ele hoje já está um senhor, como eu também estou uma senhora, o tempo passa para todos, não tem jeito. Então eu vi aquele jovem, aquele ex-jovem, né? Assim como eu também sou uma ex-jovem, ele estava passando ali na Vila Kennedy, entrando ali naquela comunidade da Vila Kennedy. Ele mora ali há muitos anos, há uns 40, 50 anos ele mora ali. E ele estava sem camisa, com uma camiseta aqui nos ombros e andando como qualquer outro rapaz que nunca tivesse tido contato com Jesus. Não que estar sem camisa fosse indicador disso, mas eu sei que ele hoje está caminhando distante de Jesus. E aí a gente pensa assim, por que aqueles que corriam bem já não correm? Aqueles que andavam com Jesus já não andam? Eu entendo a luz, inclusive, desse texto que é divisa para a campanha de missões nacionais deste ano, porque parece que há um deletar, uma amnésia daquilo que Deus fez por nós, ou seja, nós nos esquecemos ou deletamos da nossa mente o fato de Jesus ter nos amado primeiro, ou seja, Deus nos amou primeiro enviando Jesus em propiciação pelos nossos pecados. E é isto que nos move, volto a dizer, é isto que precisa nos mover, o amor de Deus por nós. E aí nada vai nos demover se nós estamos firmados e fiados nesse amor. Queridos, o que nos move precisa ser o amor de Deus. E quando nós abrimos nossa Bíblia, naquele versículo que é o texto áureo de todo crente, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós paramos então um pouquinho, fazemos uma reflexão do que esse versículo quer nos dizer. Ele nos amou tanto, ele nos amou de tal maneira, ele nos amou ao extremo. E tudo em Jesus, em relação ao ser humano, foi os extremos. Ele nos amou aos extremos, nos amou até a morte. E é isso que precisa nos mover. Nós estamos vivendo um tempo de muita apostasia. As pessoas estão justificando as suas ausências nos cultos, as suas ausências na congregação, ou seja, o fato de congregar. Estão encontrando as maiores justificativas. Uns dizem, não, eu sou desigrejado. Outros dizem, não, eu sou destemplário. Então nós estamos encontrando pessoas distantes do reino de Deus e dizem que estão apenas distantes da igreja, do templo, mas na realidade, uma das perguntas que eu gostaria de fazer a uma dessas pessoas que estão desigrejadas ou destemplárias é a seguinte: você, estando destemplário ou desigrejado, coopera com as campanhas de missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais, missões aqui na nossa cidade? Você estando destemplário, estando desigrejado, você serve alguém que necessita? Você está entregando os seus dízimos fielmente? Essa é uma boa pergunta. E a partir daí nós vamos ver o perfil desta pessoa. Nós vamos ver que de fato ela está distante do Senhor e como que anestesiada para este tão grande amor que Deus teve por nós, ao ponto de enviar o seu Filho
para morrer por nós naquela cruz. E lhes digo, vocês sabem perfeitamente disso, uma morte indigna, uma morte cruel, uma morte dolorosa, uma morte que não existe paralelo, não existe nada que possa ser comparado ao que Jesus passou naquela cruz. Queridos, que nessa campanha aquilo que nos motive, aquilo que nos mova, seja realmente este amor desse Deus que tomou a iniciativa realmente de nos amar. Que isso seja justificativa para nós sermos melhores ofertantes, para nós sermos expressivos e efetivos na nossa oferta deste ano. Vamos orar? Querido Pai, nessa hora, nós queremos, Senhor Deus, entregar-te os nossos corações. Pai querido, obrigada. Senhor Deus, nós não teríamos palavras para dizer-te o quanto somos gratos por tu teres enviado Jesus, por tu teres tomado a iniciativa de nos amar. Pai querido, perdoe os nossos pecados os nossos envolvimentos em tantas outras coisas e às vezes abandonamos aquilo que é o essencial, que é o amor a Ti. Senhor Deus, nós te pedimos que o alvo proposto pela primeira Igreja Batista do Conjunto da Marinha seja um alvo alcançado, que, Senhor Deus, os irmãos possam ofertar com alegria, motivados pelo Teu amor por nós, porque Tu nos amaste e nos amaste primeiro. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.